Bom dia, mãe. Bom dia, Joyce. E mais alguém que estiver ouvindo, assistindo. Bom, eu gostei da parte do hino, então vamos começar ouvindo o hino. Deixa eu ver. Quero hino. Esse aqui é só o toque pra gente cantar. Então vamos lá. Vou cantar uma estrofe. O nome do hino é Bela Sião. Bela Sião celestial, bela cidade divina, portas tão brancas triunfais, templos e bênçãos eternas, Cristo nos deu a salvação, abrindo as portas de Sião, belas portas, brancas portas, lindas portas, belas portas de Sião, belo lugar de paz e luz, doce refúgio de Jesus, lindas estrofes de louvor, preces ardentes ao Senhor. Abrindo as portas de Sião, belas portas, brancas portas, lindas portas, belas portas de Sião, belas coroas a luzir, freme, roupas formosas vão usar os que com Cristo irão morar diante de nós,
felizes abrem-se as portas de Sião, pelas portas, as portas, pelas portas, pelas portas de Sião. Capítulo 15. A semente de Leí receberá dos gentios o evangelho nos últimos dias. A coligação de Israel é comparada a uma oliveira cujos ramos naturais serão enxertados novamente. Nefe interpreta a visão da árvore da vida. Nefe interpreta a visão da árvore da vida e fala da justiça de Deus em separar os iníquos dos justos. Aproximadamente 692 a.C. E aconteceu que, depois de haver sido arrebatado no espírito e visto todas essas coisas, eu, Nefe, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que vi meus irmãos, e eles discutiam entre si quanto às coisas que meu pai lhes dissera. Pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor, de como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. Pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor, e como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. E então eu, Nefe, fiquei pesaroso com a dureza de seu coração, e também por causa das coisas que tinha visto e sabia que haviam de acontecer inevitavelmente, por causa da grande iniquidade dos filhos dos homens. E aconteceu que fiquei abatido por causa das minhas aflições, pois considerava-as maiores que quaisquer outras por causa da destruição de meu povo, pois eu vira a sua queda. E aconteceu que depois de haver recuperado as forças, falei a meus irmãos, perguntando-lhes o motivo das discussões. E eles responderam, eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai concernente aos ramos naturais da oliveira e também dos gentios. E disse-lhes eu, haveis perguntado ao Senhor? E eles responderam, não. E eles responderam, não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. E eis que eu lhes disse, por que não? E eis que eu lhes disse, por que não guardeis os mandamentos do Senhor? Quereis perecer por causa da dureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endureceis o coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer. Bom, então aqui, se a pessoa não endurecer o coração e guardar os mandamentos e pedir com fé, certamente o Senhor, e pedir com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos. Assim o Senhor falou, né? Aqui no 11, vou ler de novo. Não vos lembrais
das coisas que o Senhor disse? Se não endurecerdes vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente estas coisas vos serão dadas a conhecer. 12. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor que está em vosso Pai. E eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós um ramo da casa de Israel. E agora? O que nosso Pai quer dizer sobre o enxerto dos ramos naturais por meio da plenitude dos gentios é que, nos últimos dias, no tempo que nós estamos vivendo agora, tá? Nos últimos dias, quando nossos descendentes tiverem degenerado, caído na incredulidade, sim, pelo espaço de muitos anos e por muitas gerações depois que o Messias se manifestar em pessoa aos filhos dos homens, então a plenitude do Evangelho do Messias chegará aos gentios, e os gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia, os remanescentes de nossas sementes virão a saber que são da casa de Israel e que são o povo do convênio do Senhor. E então saberão e chegarão ao conhecimento de seus antepassados e também ao conhecimento do Redentor e do Evangelho que foi por ele ministrado a seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao Senhor, a seu eterno Deus, sua rocha de sua salvação? Sim, se naquele dia não receberão vigor e alimento da verdadeira videira, sim, não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? Eis que vos digo sim, eles serão lembrados outra vez pela casa de Israel, serão enxertados, sendo um ramo natural da oliveira, na oliveira verdadeira. E isto é o que nosso Pai quer dizer. E ele quer dizer que isto não acontecerá senão depois de haverem sido dispersos pelos gentios. E ele quer dizer que isto se dará por meio dos gentios, para que o Senhor mostre aos gentios o seu poder. Portanto, será rejeitado pelos judeus, ou seja, pela casa de Israel. Nosso Pai não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias. Convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão, dizendo: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aconteceu que eu, Nefe, falei-lhes muito sobre essas coisas. Sim, falei-lhes sobre a restauração dos judeus nos últimos dias. E repeti-lhes as palavras de Isaías, que falou sobre a restauração dos judeus, ou seja, da casa de Israel. E depois de sua restauração, não serão mais confundidos nem dispersos. E aconteceu que disse muitas palavras a meus irmãos, de modo que se tranquilizaram e humilharam-se perante o Senhor. E aconteceu que me falaram novamente, dizendo: o que significa que nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore que ele viu? E disse-lhes, era uma representação
representação da árvore da vida. Vamos clicar aqui, árvore da vida. E o Espírito disse-me: acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falei? Eu sei o que vi a barra de... Ah, tá. Era uma representação da árvore da vida. E disseram-me: o que significa a barra de ferro que nosso pai viu que levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus. A barra de ferro que levava até a árvore, que as pessoas seguravam e às vezes soltavam, significa a palavra de Deus. E todos os que dessem ouvido à palavra de Deus e a ela se apegassem jamais pereceriam, nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. E eu disse-lhes que era a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a barra de ferro para nós é a palavra de Deus. E aqui está falando, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus, ou seja, estudassem as Escrituras fervorosamente, aprendendo e tal, e se apegassem, jamais pereceriam, nem as tentações nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. O que acontece? Todos os dias a gente se alimenta, toma água, como feijão, arroz, carne, ovos. É o alimento para o corpo físico. Digamos que representa, ao meu ver, representa não, é a matéria, o corpo físico, a matéria. O corpo espiritual que veio da presença de Deus é alimentado com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Alimenta o espírito. Então, nós precisamos desse alimento, que é a palavra de Deus, para alimentar o nosso espírito. Porque alimentando o espírito, nós não ficamos cegos. Aqui, ó, o inimigo, aqui, ó, os dardos inflamados do adversário. Aqui, ó, vou ler de novo. E todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegasse, jamais pereceriam, nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuíam, a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre em todas as coisas. E disseram-me: o que significa o rio de água que nosso pai viu? E respondi-lhes que a água que meu pai viu era imundície, e sua mente estava tão absorvida com outras coisas que não observou a imundície da água. E disse-lhes que era um horrível abismo que separava os iníquos da árvore da vida e também dos santos de Deus. E disse-lhes que era uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera está preparado para os iníquos. E disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separava os iníquos dos justos e que seu resplendor era como uma chama de fogo que sobe eternamente para Deus e não tem fim. E disseram-me: significa isso
o tormento do corpo nos dias da provação, ou significa, e disseram-me, significa isso o tormento do corpo nos dias da provação, ou significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico, ou refere-se às coisas que são terrenas. E aconteceu que eu lhes disse que era uma representação tanto das coisas físicas como espirituais, pois chegaria o dia em que seriam julgados por suas obras, sim, mesmo as obras feitas pelo corpo físico nos seus dias de provação. Então, o versículo 31 é uma pergunta que Lamã e Lemuel está fazendo para Nefe. E Nefe responde no 32 e 33. Se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Portanto, deverão ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar no reino de Deus. Se o habitasse, o reino de Deus seria também imundo. Mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno, do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus, ou ser lançado fora por causa da justiça da qual falei. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos, e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos, sim, é a maior de todas as dádivas de Deus. E assim falei a meus irmãos. Amém. Então, as Escrituras, como falam na frente, que é a palavra de Deus, ela renova o nosso espírito. Geralmente as pessoas que estudam as Escrituras todos os dias e é diligente e se esforça para guardar os mandamentos do Senhor, essas pessoas chega um tempo que o semblante muda, porque ela passa a ser mais iluminada pelo Espírito Santo. Ela passa a ser mais forte espiritualmente, ela passa a relevar muitas coisas, porque muitas coisas desse mundo não faz tanto, digamos, não faz tanto, ela compreende mais as coisas, né, no geral. Mas de certo que eu estou lhe falando, que as pessoas que estudam a Escritura e se esforçam em guardar os mandamentos, ela muda o semblante, passa a ter um semblante mais iluminado, passa a ter mais felicidade na vida. Mesmo em tempos difíceis, ela suporta mais e tem mais acompanhando o Espírito Santo. Tem mais não, passa a ter acompanhando o Espírito Santo. E essas coisas eu compartilho com vocês em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.